nós estamos falando sobre radiciação. Essa é a aula 6, onde nós vamos falar sobre adição e subtração dos radicais. Então, vamos começar? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre adição e subtração dos radicais, para a gente saber como resolver expressões das seguintes maneiras. Vamos ver com um exemplo. Aqui eu tenho 2 raiz quadrada de 3 mais 7 raiz quadrada de 3. Observando essa expressão, podemos ver que é uma expressão de adição, e aqui o 7 multiplica a raiz de 3, 2 multiplica a raiz de 3. Então, o que eu tenho multiplicando o 7, o número 7 e o número 2? Eu tenho raiz de 3 desse lado aqui e raiz de 3 aqui, multiplicando 7. Então, eu posso colocar o raiz de 3 em evidência. Então, isso vai ficar 2 mais 7, e o raiz quadrada de 3 eu coloco em evidência, multiplicando os dois números, raiz de 3. Agora, resolvendo aqui dentro do parênteses, esse 2 mais 7 vai resultar em 7 mais 2, 9, que multiplica raiz de 3. E resolvemos a expressão. Vamos ver um exemplo aqui agora com subtração. Eu tenho 6 que multiplica raiz cúbica de 5 menos 8 raiz cúbica de 5. Agora, o que eu tenho multiplicando o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Eu tenho aqui, o raiz cúbica de 5. Ele está multiplicando 6 e ele está multiplicando 8. Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, eu coloco 6 menos 8. E o raiz cúbica que multiplica a raiz cúbica de 5, que está colocado em evidência. Agora, resolvendo o parênteses, 6 menos 8 fica menos 2. Raiz cúbica de 5. Terminamos outra expressão, resolvemos ela. Vamos ver um terceiro exemplo. Raiz quadrada de 7
menos raiz quadrada de 7. Como são dois números iguais, a gente já pode concluir, e eles estão subtraindo, a gente já pode concluir que essa expressão vai resultar em zero. Mas vamos fazer daquele jeito, colocando em evidência. O que eu tenho aqui multiplicando raiz de 7? 1. E aqui multiplicando outro raiz de 7? 1 também. Nessa expressão, vamos colocar o raiz de 7 em evidência. Então, vai ficar 1 menos 1, que multiplica raiz de 7. Ok, quanto que é 1 menos 1? É 0, que multiplica a raiz de 7. 0 vezes qualquer coisa resulta em quê? Em 0. Ok? Vamos para o próximo. Agora vamos ver a seguinte expressão. Raiz quadrada de 162 menos raiz quadrada de 72 mais raiz quadrada de 50. Ok, a gente pode ver que não tem ainda como colocar em evidência. Temos aqui 3 raiz quadrada. Temos o raiz quadrada de 162, raiz quadrada de 72 e raiz quadrada de 50. Mas os radicando delas são diferentes. Aqui eu tenho 162, nessa outra eu tenho 72 e nessa eu tenho 50. Não temos ainda como colocar nada em evidência para resolver, mas vamos fatorar elas para ver o que acontece. Vamos aqui fatorar a primeira, 162. Fatorando esse número em fatores primos, eu tenho que 162 dá por 2, que fica 81, que dá por 3, que fica 27, que dá por 3, que fica 9, que dá por 3, que fica 3, que dá por 3 e que fica 1. Terminou a fatoração. Então, o raiz quadrada de 162 eu posso reescrever como? Vamos olhar aqui, é uma raiz quadrada. Vamos ver o que a gente pode juntar de 2 em 2. Eu tenho aqui 3 ao quadrado e aqui outro 3 ao quadrado. E ficou um 2 sozinho. Então, eu reescrevo como 2 vezes 3 ao quadrado e vezes 3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Vamos para o próximo.
coloco o menos aqui e vamos fatorar o 72 agora. Bom, fatorando 72 em fatores primos. 72 dá para dividir por 2, que fica 36. Que dá para dividir por 2, que fica 18. Que dá para dividir por 2, que fica 9. Que dá por 3, que fica 3. Que dá por 3 e que fica 1. Raiz quadrada de 72, a gente já viu que é uma raiz quadrada, a gente tenta juntar de 2 em 2. Então, aqui, ó, eu tenho um 2 ao quadrado aqui, um 2 aqui que ficou sozinho e um 3 ao quadrado aqui. Então, eu posso reescrever como 2 ao quadrado vezes o 2 que ficou sozinho e vezes o 3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Coloco mais aqui e vamos fatorar o 50. Ok. 50. O 50 dá para dividir por 2, que dá 25, que dá por 5, que fica 5, que dá por 5 e que fica 1. Raiz quadrada, tem um 2 que ficou sozinho e aqui eu tenho 5 ao quadrado. Então, eu reescrevo ela como 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Agora, aplicando aquela propriedade que se eu tenho o índice e a potência igual, eu posso simplificar. Então, aqui, ó, eu simplifico o 3 ao quadrado. Nessa, eu simplifico o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado. E na última, eu simplifico o 5 ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó. Na primeira, os 3 ao quadrado, simplifiquei, coloco 3 vezes 3 para fora da raiz. Então, fica 3 vezes 3, raiz de 2. Que o 2 não deu para tirar para fora. Na segunda, eu tiro para fora o 2 vezes 3. Raiz de 2, que ficou lá dentro. E na terceira, eu tiro para fora o 5 e o 2 ficou lá dentro. Agora, vamos fazer a multiplicação. Aqui, 3 vezes 3 fica 9. 9 raiz de 2. Na segunda, fica 2 vezes 3, 6 raiz de 2. E na terceira, 5 raiz de 2.
Agora sim, eu tenho raiz de 2 multiplicando o 5, multiplicando o 6 e multiplicando o 9. Então, eu posso colocar o raiz de 2 em evidência. Então, eu deixo dentro do parênteses o 9 menos 6 mais 5. E o que está multiplicando eles? Raiz quadrada de 2. Agora, resolvendo o parênteses, eu tenho que 9 menos 6 fica 3, 3 mais 5, 8. O resultado daquela expressão é 8 raiz quadrada de 2. Certo? Até o próximo vídeo.